Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre sufrágio, em especial sufrágio feminino. Em primeiro lugar, claro que é importante a gente perceber, entender o que é sufrágio, né? Que é uma palavra que se fala muito, mas tem muita gente que não sabe o significado. Então, sufrágio, na verdade, é uma combinação de direitos, né? Direito de votar e direito de ser votado, que se traduz assim numa linguagem acadêmica como uma cidadania ativa e passiva. Ativa, votar; passiva, ser votado. Então, isso basicamente é sufrágio. Quando a gente fala de sufrágio, a gente fala muito também de sufrágio universal. Na verdade, o sufrágio universal é uma invenção relativamente recente. O que seria o sufrágio universal? Quando todas as pessoas têm direito a essa participação política, né? E aí, claro que demorou muito na nossa história para isso começar a acontecer. Antes do sufrágio universal, tinha o sufrágio restrito. E acreditem vocês, né, o sufrágio restrito tinha vinculação com renda, né? E aí isso estava explícito em muitas constituições de muitos países, inclusive no Brasil. A nossa primeira Constituição, que é a do Império, ela definia isso, né, o sufrágio restrito. Mas, voltando para o assunto, a questão do sufrágio. Aí a ideia, né, depois de entender o que é sufrágio, né, sufrágio universal, que sim, faz parte do nosso cotidiano, pelo menos no Ocidente, né? A gente está falando aqui sempre de uma vida política, uma vida social aqui no Ocidente. Então, o sufrágio universal, claramente, inclui a participação das mulheres. E aí, né, quando a gente fala de participação das mulheres, é interessante a gente perceber que o sufrágio feminino, essa participação política feminina, é uma conquista recente. E eu gostaria de destacar a palavra conquista, né? Por que conquista? Porque, na verdade, assim como vários outros direitos, ou todos os outros direitos, eles não nos foram dados, né? Foram conquistados a partir da organização da sociedade, a partir de movimentos sociais, a partir de pressão, né? Então, o sufrágio feminino também foi uma conquista. Tem algumas datas que eu acho interessante relacionar, né? Uma compilação de alguns países que foram os precursores nessa questão da conquista do sufrágio feminino. Tem umas datas que eu queria ler para vocês, né? Então, a Nova Zelândia, né, tem como marco no início da participação feminina o século XIX ainda, 1893. Todos os outros vieram no século XX. Então, percebam o que eu comentei no início, né? Essa conquista da participação política feminina, ela é uma conquista bastante recente. Estamos no século XXI. E as mulheres têm legalmente essa participação garantida a partir do século passado, né? A partir do século XX. Então, alguns países mais, né? Estados Unidos, 1920, França, 1944, Portugal, 1976. Mas eu não falei do Brasil. Deixei o Brasil fora dessa lista para a gente começar a pensar, né? Será que o Brasil está mais perto dos Estados Unidos? Começo do século XX? Será que está mais perto de Portugal? Final do século XX? Né? Onde é que a gente se encaixa nessa história? Será que no Brasil também foi uma conquista? Sim. Existem movimentos sufragistas femininos no Brasil já há bastante tempo. A participação das mulheres na vida pública já acontece, sim, desde o século XIX. E aí, só para lembrar um pouquinho, né, o Estado brasileiro, ele é do século XIX. O Estado brasileiro, ele começa em 1822. Então, nesse século mesmo, é que já tem movimentos pedindo, exigindo, tentando garantir a participação feminina. Mas no finalzinho do século XIX, mas ainda no século XIX. Só para a gente ver, então, algumas questões relacionadas ao Brasil, né? Então, para resolver o mistério. Quando é que o Brasil tem essa conquista de fato legitimada? Quando é que vira lei a participação feminina? Digamos que é mais no comecinho do século XX. Né? A gente tem a participação política feminina garantida em 32, 1932. Sim, tá? Então ali a gente resolve o mistério de quando se inicia no Brasil. Assim, se a gente for comparar com uma escala universal, não estamos tão ruins, né? Porque a gente está ali mais para o comecinho do século XX.
Mas só para a gente entender, então, como isso também é recente aqui no Brasil, né? Se a gente for pensar em termos aí de história brasileira. Mas assim, uma cronologia constitucional, né? Eu sei que eu já tenho alguns vídeos aqui para vocês falando das constituições no geral, mas eu queria focar esse aspecto da participação política. Então, na primeira Constituição que a gente tem, que é 1824, que é lá da época do Império, a nossa primeira Constituição, ela é monárquica, é claro, e combina bastante com essa época, com o século XIX, definir que apenas o homem é cidadão, né? Então, a nossa Constituição não foge do padrão mundial. Lembrem que isso não é questão do Brasil, né? Essa é uma questão mundial. Em 1891, que é a primeira Constituição republicana no Brasil, também não tem a garantia da participação feminina. Aí, no Código Eleitoral de 32, é que houve essa garantia, tá? Da participação feminina, do sufrágio, porém, o sufrágio feminino é facultativo, tá? Aí, na Constituição de 34, tem a confirmação da participação feminina, sim, há essa garantia da participação feminina, mas também é facultativo. Na Constituição de 37, também aparece essa garantia, porém, quando a gente fala de eleição de participação política em 37, na verdade é uma ficção, né? Porque em 37 estamos no Estado Novo, e no Estado Novo não tem eleição. Para quem quiser saber um pouquinho mais como é que foi 37, o que é o Estado Novo, eu também tenho um vídeo, né, que fala um pouco mais sobre essa parte da nossa história que a gente nunca pode esquecer. Então, se falar na questão de lei, tem a garantia da participação feminina, porém ela não acontece na prática, como não acontece também para os homens, porque não há eleições nesse período. Em 46, o voto feminino, claro que continua garantido e passa a ser obrigatório, né? Então, de lá para cá, a gente tem assim quase que uma equiparação, basicamente uma equiparação com o voto masculino, né, dos homens. Em 67, nós estamos novamente num período de exceção, né, que nós estamos durante o governo militar. Aí o voto continua na mesma configuração, feminino também é obrigatório, com o masculino não se faz mais essa diferença, né, a partir desse momento, mas também não deixa de ser algo como uma ficção, né? Porque eleição para presidente é feita de maneira indireta, existem eventualmente algumas eleições, mas estamos num período de exceção, mas a nossa ideia aqui é falar um pouquinho de legislação, então a legislação é permitida. Aí em 88, que é a nossa Constituição atual, né, que se apelidou de Constituição Cidadã, logicamente, que tem esse reforço na participação feminina, mas o mais interessante é pensar que a questão da mulher, ela é tratada de um jeito mais cuidadoso, né? O que eu estou querendo dizer? Há uma preocupação maior com a equidade, né? Porque não adianta estabelecer o direito ao voto se a gente não dá instrumentos para que a pessoa possa escolher votar e participar com qualidade. Então, aqui nessa Constituição de 88, há uma preocupação maior com a questão da mulher, né, com a equidade, que esse é um conceito bem importante que todos nós deveríamos aprender. Equidade não é sinônimo de igualdade. Equidade é tratar a cada um conforme as suas necessidades. Então, tem gente que precisa de mais proteção, tem gente que precisa de mais garantias, porque a relação é desequilibrada. Então, a gente precisa trazer esse pessoal que está aqui embaixo para este nível aqui. E daí, não precisamos mais tratar ninguém de maneira diferente, né? É uma ideia que é para tentar equilibrar as camadas ou grupos sociais que se encontram em desequilíbrio, que a gente consegue perceber a situação da mulher também na atualidade, né? Apesar dessa ideia toda das garantias, dos direitos, pode votar, pode se candidatar, pode trabalhar, pode estudar, mas na prática nós temos ainda muitas diferenças, né? Muitas desigualdades. Daí essa Constituição, que é a nossa atual, pensou em dar conta dessa questão. Bom, gente, na verdade eu queria só passar esse recadinho rápido para vocês, só para a gente pensar nessa questão da participação feminina e, inclusive, nessa comparação, perceber que nós começamos em desvantagem, né? Mas estamos recuperando o território.
aguardem, nos aguardem. Então era isso, gente. Até a próxima. Tchau.